novembro de 2024. Herege é um filme de terror e thriller, dirigido por Scott Beck e Brian Woods, estrelado por Hugh Grant. Quando duas jovens missionárias batem na casa do Sr. Reed, coisas estranhas acontecem quando o Sr. Reed decide testar sua fé. Sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Arrepio. Começa com as irmãs Barnes e Paxton sentadas em um banco conversando sobre o filme pornô que Paxton assistiu. Ela chega à conclusão que os atores, ao perceberem o que estavam fazendo, ficaram constrangidos. Isso seria Deus agindo neles. Elas prendem suas bicicletas na próxima casa que irão tentar evangelizar. Paxton diz para Barnes que está nervosa, já que ela terá que tentar evangelizar a pessoa da casa. Enquanto elas se preparam para bater na porta, Barnes percebe que um temporal se aproxima. Elas batem na porta e um homem chamado Sr. Reed atende. Ele se apresenta para elas e confunde o nome das duas, então ele convida as duas para entrarem na casa. Mas Barnes adverte que elas só podem entrar na casa se tiver uma figura feminina lá dentro. Ele afirma que a esposa dele está dentro da casa, então Barnes e Paxton decidem entrar. Ele explica para elas que os telefones não funcionam dentro da casa, porque ela é revestida com uma espécie de metal. Após isso, ele traz um chá para as garotas beberem. Eles começam a conversar e as meninas perguntam onde está a esposa do Sr. Reed, que afirma que sua esposa está na cozinha fazendo uma torta de blueberry. Ele faz algumas perguntas estranhas para as garotas ligadas à religião. Do nada, falta a luz e ele acende uma vela. Barnes continua achando estranho que a esposa dele não apareceu ainda. Nós vemos ele segurando a vela e conversando com as meninas. Porém, ao levantar, dizendo que a torta está pronta, Barnes percebe que não existe torta nenhuma e que aquele cheiro é da vela de blueberry. Elas tentam abrir a porta, mas não conseguem, visto que a porta possui um sistema de trava que é acionada para abrir depois de uma determinada hora. Ele diz que não tem como abrir a porta e que elas podem sair pelos fundos, porém elas começam a achar toda essa reação estranha. Ele diz que as duas não precisam mentir para ele. As duas pegam seus casacos, mas não encontram as chaves dos cadeados das bicicletas. Ele mostra para elas a saída pelo porão. As duas ficam com medo, mas quem não ficaria em entrar no porão desconhecido? Depois disso, ele diz que vai libertar as duas se elas participarem do show da fé com ele. Hugh Grant é afrontoso e começa a questionar a criação da igreja mórmon. Um exemplo são os jogos de tabuleiro. Ele afirma que o jogo Monopoly plagiou o jogo The Landlord's Game e que as religiões eram assim, que começava pelo judaísmo, ia para o cristianismo e por fim chegava na religião mórmon, que seria o jogo Monopoly mais moderno. Ele também usa o exemplo de músicas que com o passar dos anos elas vão se modernizando. Um exemplo disso foi o Radiohead, que teve sua música Creep plagiada pela Lana Del Rey. Então, para se defender, Barnes diz para Paxton pegar uma espécie de punhal e guardar em seu bolso. Ele começa uma aula de teologia, questionando a existência de Jesus Cristo e de Deus, já que, segundo ele, milhares de religiões do mundo inteiro tiveram um Messias, que possuía 12 apóstolos ou 12 deuses e ressuscitava após sua morte. Enquanto isso, o superior das irmãs Barnes e Paxton fica preocupado e vai até uma sede da igreja perguntar se as meninas já voltaram. Porém, dizem que não. A aula de teologia continua, então o Sr. Reed afirma que existem duas portas e uma delas é a saída. Ele escreve em cima de cada uma crente e descrente, dizendo para as meninas escolherem uma. Barnes não aguenta mais os joguinhos de Sr. Reed, que quer de toda forma provar que Deus não existe. Além disso, ela diz que a teoria das outras religiões serem iguais não passa de baboseira. Elas não aguentam mais, então decidem escolher uma porta e descem pelo porão para encontrarem a saída. Elas andam por aquele lugar escuro e úmido. As garotas abrem uma porta e entram em uma sala. Elas pegam uma cadeira para tentarem achar uma janela para escaparem, mas falham na missão. Nesse lugar escuro, Barnes e Paxton se deparam com uma mulher coberta por um véu preto, segurando uma torta de blueberry. Elas escutam o Sr. Reed dizendo que essa é a sua esposa. A mulher misteriosa se senta na mesa e começa a comer a torta de blueberry de forma voraz. As meninas estranham toda essa situação e do nada a mulher morre, pois a torta estava envenenada.
Meninas escutam a campainha tocar e começam a gritar. Enquanto isso, Sr. Reed abre a porta. Engraçado, né? Que a porta não abria antes. Ele dá de cara com o superior das irmãs, visto que ele sabia que elas estavam lá. O superior pergunta se elas estão na casa e Sr. Reed diz que não, que elas foram embora. Enquanto isso, Burns e Paxton puxam o tapete pela fresta da porta e conseguem pegar uma caixinha de fósforo. Os dois homens continuam conversando e as garotas tentam acender o fósforo. Elas tomam um susto ao conseguirem acender o fósforo e verem que a mulher morta desapareceu. Como desgraça pouca é bobagem, depois de mandar o superior das meninas embora, o Sr. Reed aparece. Antes do psicopata aparecer, Burns combinou com Paxton que quando ela disser ceroulas mágicas, Paxton terá que pegar aquele tipo de punhal e acertar Sr. Reed. Burns conta para Sr. Reed que ela morreu por 7 minutos após ingerir uma comida contaminada no Taco Bell e que ele é um maníaco, que a mulher misteriosa não ressuscitou e que isso era um truque dele. Ela diz as palavras mágicas para Paxton, porém Burns tem o pescoço cortado pelo Sr. Reed, deixando Paxton devastada. Ele diz que vai conseguir ressuscitar a garota. Tenta, mas óbvio que não consegue. Então ele resolve analisar a garota e tira um chip do braço dela, afirmando que ela está contaminada, por isso não deu certo. Paxton diz para ele que isso não passa de um chip anticoncepcional e que ela sabe o que ele fez. Então Sr. Reed diz que se ela acertar, ele irá libertá-lo. Paxton afirma que tudo aquilo não passou de manipulação, visto que é impossível a mulher misteriosa ter ressuscitado e que ele trocou ela de lugar com outra. Ele provoca ela e diz como. Paxton afirma que existe um lugar que ele consegue entrar no porão, então ela descobre uma saída embaixo da mesa. Paxton foge e ao andar pelo porão se depara com uma sala cheia de mulheres desnutridas, presas em gaiolas. Ela tenta arrebentar o cadeado para sair daquele lugar, mas não consegue, já que Sr. Reed encontra ela. Ele entrega o casaco para ela e pergunta como ela descobriu o que ele fez. E ela afirma que ele planejou tudo aquilo desde o momento que as duas chegaram, já que ele disse que ia chamar a esposa e nesse meio tempo ele roubou as chaves das bicicletas e escondeu elas. Foi por isso que o superior delas não as encontrou. Paxton ataca ele com um punhal e sai correndo. Infelizmente, a garota não consegue sair da casa e volta para a sala onde está o corpo de Burns. Como o Jason, Sr. Reed não morre nunca e fere a garota com um estilete. Os dois estão feridos e ele diz para rezar pelos dois, já que eles morrerão juntos. O Sr. Reed não tinha poder para ressuscitar ninguém, mas Deus tem. Do nada, Burns ressuscita e corta o pescoço do psicopata. Após isso, ela morre, porém Paxton consegue se libertar. Em um momento do filme, Paxton diz que quando morrer gostaria de voltar como uma borboleta para visitar seus entes queridos. Ela está livre. Quando olha para sua mão, uma borboleta pousa nela, representando Burns. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscreverem no canal, ativem o sininho aqui no sininho e comentar aqui embaixo o que vocês acharam do Hugh Grant nesse thriller. Tchau, tchau!